aqui, ó. Agora a gente já começa, né, pessoal, a trabalhar com a questão gramatical. E normalmente as provas do Sebrasp, tá, pessoal, elas são divididas dessa forma, né? As provas do Sebrasp normalmente tem 30% de texto, né, compreensão textual e interpretação, e 70% de assuntos gramaticais, a gramática, né? E aí você vai ter ali de assuntos gramaticais, a gramática, né? Ver se tá certo, tá errado, sentido, a análise sintática dos termos. Léo, isso pode mudar? Claro. Há provas que vem com 50, 60, 70% de interpretação, compreensão textual, beleza? Agora, só cuidado com um detalhe. Todas as questões são retiradas do texto. Você vê que a questão 5, ela foi retirada do texto. Mas não é uma questão de texto, não é uma questão de interpretação, de compreensão textual. Às vezes o aluno, é porque tem aluno também que não dá nem para se basear, de tão mal preparado, né? Que ele foi, né? Não está bem preparado, está mal preparado, né? Então, o aluno às vezes, né, acha que só porque a questão foi tirada do texto teve interpretação, né? Ah, é só interpretação. Não, às vezes a questão é tirada do texto, mas não é interpretação. E, cara, todas as questões, todas, eu disse todas, sem nenhuma exceção, tá? Todas as questões, todas elas precisam ser, né? Você vai precisar voltar no texto. Então, se você vai encarar o Sebrae, você precisa entender que você precisa voltar no texto em todas as questões. Mas, primeira coisa, vamos entender o que é isso de natureza sintática restritiva e explicativa, né? Vamos entender o seguinte, aqui, vou arrumar um espacinho aqui melhor. Pronto. Olha só, pessoal, primeira coisa é o seguinte, presta atenção aqui. Se eu falasse assim para você, ó, a mulher que é sensível se emociona facilmente. Quando eu digo a mulher que é sensível se emociona facilmente, e aqui nós temos a mulher que é sensível se emociona facilmente. Aqui nós temos esse que é certo que vai aparecer algo relacionado a ele na prova do Sebrasp. Isso aqui é um pronome relativo, correto? A mulher que é sensível aqui e a mulher que é sensível aqui. Queridos, primeiramente eu quero que você entenda o seguinte. Olha para mim aqui. Pessoal, sem exceção nenhuma, ok? Todo pronome relativo vai iniciar o que a gente chama de oração subordinada adjetiva. Todo tem pronome relativo? Então você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Tem pronome relativo? Então você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Então toda vez que você tiver um pronome relativo, você estará diante de uma oração subordinada adjetiva. Léo, tem exceção? Não. Nenhuma exceção. Viu o pronome relativo, você está diante de uma oração subordinada adjetiva, seja qual o pronome relativo for. Que, quem, onde, o como, quanto, quando, cujo, qual, a qual. Viu o pronome relativo, você está diante de uma oração subordinada adjetiva sempre. Então aqui é a mulher a qual é sensível, a mulher
a qual é sensível, né? Você pode trocar o que pela qual é pronome relativo. E aí ficou fácil. Porque, pessoal, se você tem um pronome relativo e essa oração subordinada adjetiva, ela vem sem vírgula, é porque ela é classificada como uma oração restritiva. Se ela vier separada por vírgula, olha aqui, ó, a vírgula, ó. Então ela vai ser classificada como explicativa. Detalhe importantíssimo para você não errar, pelo amor de Deus. Queridos, presta muita atenção no que eu vou falar aqui para você. As duas frases estão corretas? Sim. As duas frases estão coerentes? Sim. As duas frases têm o mesmo sentido? Não. Não tem o mesmo sentido. Nunca. Então eu pus ou retirei uma vírgula diante de um pronome relativo, ou seja, coloquei ou tirei a vírgula na oração subordinada adjetiva, eu sempre vou mudar o sentido. O sentido nunca, em hipótese alguma, será o mesmo. Não pode de jeito nenhum. Tá legal? O sentido sempre vai mudar. Sempre. Sem exceção. O sentido sempre vai mudar. Tá? Por quê? A oração restritiva, ela fala somente de uma parte. Então, quando eu falo a mulher que é sensível, se emociona facilmente, sem as vírgulas, eu quero dizer para você que somente uma parte das mulheres são sensíveis. E que somente uma parte delas vão se emocionar facilmente. Agora, a explicativa não. A explicativa fala de 100%. Quando eu coloco com as vírgulas, e eu poderia colocar ali também com travessão, eu quero dizer para você que todas as mulheres são sensíveis e que todas elas se emocionam facilmente sem nenhuma exceção. Tudo bem? Então existe uma diferença muito grande de sentido entre as duas. Mas as duas frases estão corretas, as duas frases estão coerentes. No entanto, o sentido das duas é completamente diferente. Beleza? Então cuidado que às vezes o Sebrae fala que você poderia tirar a vírgula ali e o sentido continuaria o mesmo, ou ele fala que poderia pôr a vírgula. Não, o sentido vai ser o mesmo não, o sentido sempre vai mudar. Tudo bem? Então muito cuidado com isso, tá? Outra situação aqui importante, igual se eu falasse para você, ó, o homem cujos princípios são duvidosos tende a se corromper. Olha aqui, ó, o cujo, pessoal, é um pronome relativo sempre, não precisa nem analisar, né? E aí, se é pronome relativo, nós temos uma oração subordinada adjetiva. Não tem vírgula. Então, ela é restritiva. O que eu quero dizer? Eu quero dizer nessa frase sem a vírgula que alguns homens têm os princípios duvidosos e que alguns deles tendem a se corromper facilmente. Alguns deles têm os princípios duvidosos. Alguns deles tendem a se corromper facilmente. Porque eu tenho uma restrição. Agora, se eu coloco vírgulas aqui, eu deixo de ter uma restritiva e passo a ter uma explicativa. E aí eu já considero que todos os homens têm os princípios duvidosos e que todos eles tendem a se corromper facilmente. Olha, mas eu conheço fulano que é 100% honesto, eu confio nele. Se você confia em alguém, você tem que colocar sem as vírgulas, né? Porque somente alguns vão ter os princípios duvidosos e outros não. Beleza? Então, queridos, gabarito ali, tá? Seria um com vírgula explicação, sem vírgula uma restrição. Isso está na linha 17, 18. Vamos ver o que está escrito ali mesmo?
que vale cada minuto da atenção dos leitores, né? Essa porra, cacete. Aqui, ó. Tá aqui. Que valem cada minuto da atenção dos leitores. Tá aqui, ó. E aí, vamos lá. O escritor... Vou começar ali aqui do início aqui, ó. No esforço de compreender os caminhos de sua vida, o escritor transforma a matéria bruta em memória e cria narrativas as quais valem cada minuto da atenção do leitor. E esse que é um pronome relativo. E não tem vírgula aqui. Então aqui você tem uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ou seja, nós temos ali um claro sentido de restrição e o gabarito vai ser exatamente certo. Por enquanto, uma questão muito tranquila. Tem natureza restritiva? Óbvio. Se a frase tem natureza explicativa, aí não. Só se tivesse vírgula antes, entendeu? Gabarito certo. Número 5, questão muito tranquila, né?